Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Olha, hoje o vídeo é um vídeo muito importante porque eu vou analisar o que? Não vou analisar filme, mas vou analisar a técnica utilizada no clipe Kids 360 de One Republic. Eu, quando assisti esse vídeo, eu fiquei super encantada. Então, antes de começar essa análise de um ponto de vista um pouco técnico, e eu vou explicar para vocês tudo certinho, como que foi feito, qual é a técnica utilizada, porque tem muitas coisas legais, principalmente quando você vê uma coisa muito bem feita que é tirada do cinema para colocar em videoclipe, fica maravilhoso. Então, antes, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. A ideia de One Republic foi uma ideia de fazer 2 clipes no mesmo dia. Então, se você for olhar um pouquinho dos vídeos dos bastidores, e o que eu tô falando aqui você encontra, vou colocar até aqui no link da descrição, sobre os bastidores mesmo desse clipe 360 e o clipe plano sequência. Já expliquei aqui o que é plano sequência, então deixa aí no cardzinho para você assistir. Mas nesse clipe eu achei muito interessante, porque eles utilizaram a mesma história para contar de 2 maneiras diferentes. Então eles fizeram 2 videoclipes. O de plano sequência, eles fizeram mesmo a história, como que era tal, e 360 é um videoclipe que você pode assistir muito mais vezes, que você vai ter várias experiências. E na real, essa é a ideia de você fazer algo 360. Diferente de outros 360, de videoclipes que vocês já viram por aí, da pessoa só dançando em volta da câmera ou fazendo algumas performances, esse clipe de Kids, ele é muito bem roteirizado, então ele tem a primeira ideia, vai começar no quarto tal, depois ele vai para outro quarto, depois ele vai mostrar um pouquinho do meio, do que tá rolando ali embaixo, depois ele vai voltar, e ao mesmo tempo que ele te direciona onde você pode assistir e onde você pode olhar a narrativa com outro olhar, ele é um clipe 360 que você pode ter muitos views, principalmente porque você assiste ele várias vezes. Para explicar um pouco desse vídeo, eu tenho que falar para vocês um pouquinho de como funciona esse 360 e por que criar 2 clipes. Então, você precisa realmente de um óculos de realidade virtual. Então, juntou ali a interatividade da pessoa que assiste com a ideia do roteirista, a ideia também de colocar uma grande empresa que é a Samsung, que fez toda essa produção. E como eu fiquei pensando, como foi feito isso? Porque o clipe começa no quarto do menino, aí tem a câmera, e depois a câmera vai andando, só que você olha para cima, você olha para baixo, você olha para o lado, olha para o outro e você não vê nada, você não vê um fio, você não vê nada. Claro que isso é tirado em efeitos visuais, então isso que é mais interessante de como foi feito esse videoclipe. E ao mesmo tempo que você quer ver o que está acontecendo lá fora, a câmera tá ali dentro de um quarto. Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Espero que vocês entendam do que eu estou falando. Espero não, vocês vão entender. Essa versão de 360, ó, tá focando. Ó, você consegue olhar o clipe de várias formas. Tá vendo que tem uma janela ali e quando essa janela, a câmera ela vai para a janela depois e aí a gente vê outra personagem, porque aqui tem ele, né? Depois vai para outra personagem lá no fundo e a gente começa a analisar a história dessa outra personagem. Geralmente no clipe 360 o que aconteceria? Os dois estariam fazendo a mesma coisa no mesmo ambiente e a gente olharia para um lado estaria o menino, para o outro ou para frente você ia ver a menina. Mas especificamente em Kids você vê a narrativa isolada. Então primeiro você vê a narrativa do menino, depois a câmera vai andando, passa como se fosse atravessar a rua e vai para a narrativa da menina. Vou passar para frente. Ó, aqui ele tá passando pela vila. Tá vendo que a câmera tá se movimentando? E eu olho para cima, não tem câmera nenhuma, para baixo não tem câmera nenhuma. Entrou no quarto da menina. Entrou aqui no quarto da menina. E aí você vê a narrativa dela ali, tananã. Depois, como que esses meninos se encontram e como você consegue juntar 2 narrativas que estão sendo feitas em 2 ambientes, mas
Se você for olhar, plano 360, ele também é um plano sequência. Então, essa ideia da banda One Republic junto com o Samsung de fazer 2 clipes de 2 maneiras me deixou muito intrigada, e eu acho que se você não viu esse videoclipe você precisa ver. Abre ali, eu vou deixar o link na descrição para você poder ver os outros clipes e depois assistir também um pouquinho dos bastidores, como que foi, qual é a ideia da narrativa. E no mesmo dia do 360, eles também fizeram a versão em plano de sequência. Ó, aí já voltou pro quarto. Peraí. Aí já voltou pro quarto do menino. E aqui é a vilinha que eles estão. E eles começam a trocar bilhetes. Além da música ser maravilhosa, né, gente? E nessa de trocar os bilhetes, depois no final eles se encontram lá embaixo. E enfim, é muito interessante esse videoclipe. E tiveram a ideia de fazer a mesma história contada de uma maneira diferente, só que em plano sequência. E é legal porque os dois videoclipes eles têm um link muito bom. Porque geralmente você vê um clipe de uma história, outro clipe de outra. Então é difícil você assistir um e não assistir o outro, porque você quer saber das duas experiências. Então, meio que um é spin-off do outro, mais um termo ligado aí do cinema e do mundo das séries. Poderia muito fazer um filme ou uma série baseada nesse clipe, né? Contando as histórias. Olha, eu já dando uma ideia, em vez de patentear, tô falando aqui pra vocês. É muito bom. E você percebe que foi gravado no mesmo dia, porque o clipe 360 ele é feito de manhã e o clipe plano sequência ele é feito à noite. Nesse clipe, quando é à noite, você também tem a participação da Dulce Maria, que é atriz cantora, foi do Rebelde. Então você tem coisas atrativas para levar aquele público à loucura, e não só as pessoas que gostam de música, mas também pessoas assim como eu e como vocês que também gostam de cinema, entender um pouco mais das técnicas de gravação, das técnicas utilizadas dentro do cinema, as várias maneiras de você contar uma história através de um bom roteiro. Existem vários roteiros que são feitos, mas você tem que usar a criatividade para utilizar esse roteiro, e se não for bem feito, pode sair um fiasco. E deu muito certo. One Republic é a banda do meu coração, junto com Maroon 5, gosto muito. E foi um dos clipes muito vistos, e espero que vocês também tenham visto e gostado desse vídeo, porque já tinha um tempo que eu tava querendo falar de One Republic, especificamente dessa música, porque foi uma música muito boa. E eles lançaram na época de lançar o CD, foi um grande marco do marketing deles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!